Comentando aqui um pouco sobre o índice, hoje ele abriu num ponto de rompimento, passou o ponto de rompimento, fecha a barra forte, com boa parte do corpo acima do ponto de rompimento, 50% acima do ponto de rompimento. Então, isso aqui pode levar um movimento para cima, né? Mas para quem quer esperar também não tem problema, esperar mais confirmações, um pullback. Nesse caso aqui de trade, por exemplo, eu não entrei, deixei para entrar mais lá para cima quando realmente confirmou aqui a continuidade. Então, eu entrei numa H1. E aí depois o preço, a gente acompanha isso aqui em tempo real, ele começou a se sobrepor muito, e acima de barras não dava grande continuidade e voltava, e acima de barras sem grande continuidade voltava. Acabou que um ponto aqui eu tive que fazer uma parcial assim, no 1 para 1, porque eu perdi muita probabilidade de continuidade para os alvos maiores. Então fiz a parcial e deixei o meu stop aqui onde que ele estava já anteriormente, ficou abaixo da barra 8, o stop mas o preço médio também. Então, depois de algum momento, quando o preço começou a cair, pegou, por exemplo, o meu stop, eu saí no 0 a 0 do trade. Essa região, ele poderia sim, devido à tendência mais macro, forte de alta, poderia ser somente uma correção até aqui ou até os 50% aqui de todo o impulso, para que novos padrões de compra levar até as máximas. Nem sempre isso acontece, por isso que é importante olhar o price action, olhar o barra a barra aqui. E olhando barra a barra, deu para ver que o preço não ativou os sinais. Aqui até ativou se fosse de uma barra, mas é um pouquinho mais agressivo. A gente comentou, seria legal aqui ter duas barras, um padrão de duas barras na média móvel, um M2B seria bem mais interessante. E quando acontece a próxima barra de compra, ela acontece abaixo já da primeira, meio que testando por baixo. Então não tem bons padrões aqui de compra. E o preço, depois de fazer um big up, ele vai caindo muito forte. E a gente comentou, quando perder essa região aqui dos 50%, provavelmente ele andaria um pouco mais forte e buscaria como magneto a abertura do dia, se tornando um dia lateral, onde a abertura é muito relevante e tende a sugar o preço quando ele chega mais próximo. Foi o que aconteceu, sugou aqui, aqui sentiu, mas também não tem compra, é difícil entrar aqui numa barrinha assim só porque está baixo. Preciso aqui bons padrões para entrar. Ainda mais que o gap poderia sugar o preço aqui a qualquer momento. Tinha um gap aqui aberto. Então aqui a gente espera. E quem quer comprar aqui e se antecipar o rompimento, por exemplo, dessa linha de tendência, vai ter que gerenciar isso de acordo aqui com as probabilidades que tinha. Como, por exemplo, comprar a mão menor, se possibilitando escalar, ou sair antecipado do trade, dependendo da continuidade. Tem, tem essa forma também de operar, que foi, por exemplo, algo que eu fiz. Entrei com a mão menor, com ordem limitada aqui no meio, na compra, acho que nessa barra aqui negativa, com o stop mais amplo aqui para baixo, eu não lembro aonde bem, mas depois eu antecipei o stop, e eu ia comprar mais aqui nessa região, se fizesse algum sentido, se desse algum sinal, eu ia entrar com o restante da mão, porque estava operando contexto com o preço aqui com alguma força ainda compradora abaixo nessa região. Acabou que o preço demorou muito, a cada barra foi perdendo a probabilidade de subir, os compradores não conseguiam fazer nada. E aí essa barra aqui realmente poderia ser o sinal, se ela fosse ativa, que fosse rompida, para levar o preço lá para as máximas, fechar esse gap aqui que ficou aberto, fechar esse gap aqui que ficou aberto. Então o preço ia ser simplesmente um big up, big down e um big up com um fundo duplo aqui embaixo, um bom padrão de entrada, onde que, inclusive nessa barra aqui, eu aumentaria o restante da minha mão, se ela fechasse boa, e o meu stop eu ia subir aqui para baixo, ia tentar buscar esse trade com parcial já bem maior, talvez, ou pelo menos o tamanho do stop. Acabou que isso não aconteceu, e isso aqui foi o sinal, inclusive, de fraqueza do mercado. Ele produziu a barra aqui, no fundo duplo, e ela nunca foi ativada, e o preço já rompeu abaixo e rompeu forte, com decisão. Então a gente tem que sair da frente. Eu antecipei meu stop, não foi nessa barra, acho que foi nessa aqui. Antecipei um pouco. O stop somente com a mão menor. Nunca cheguei a precisar escalar porque o mercado não me mostrou comportamento de defesa compradores suficiente para que eu entrasse com o restante dos contratos. Quando o mercado vem acelerado aqui para baixo, pode sim ser um clímax, um tipo aqui de wedge parabólica, poderia ser, mas não dá para sair comprando por causa disso. Não dá para sair comprando talvez uma primeira barra assim,
por causa disso, a não ser que você consiga gerenciar muito bem a mão, porque é claro que nessa região aqui tinham vários suportes de tempos gráficos maiores também, uma região bem importante de suporte. Então acaba que em alguns momentos fica um pouco complicado você vender, porque o preço já foi. Quem vendeu em pontos mais corretos, quem conseguiu pegar vendas foi lá para cima, aqui provavelmente vai começar a realizar lucros. E quem quer comprar não vai sair comprando talvez uma primeira barra, achando que uma barra vai reverter toda essa queda. Então seria legal esperar uma segunda entrada e ela só deu aqui, só aconteceu aqui, né? Então quem pega essa segunda entrada talvez conseguiria buscar os alvos, né? Mas precisaria aceitar o stop e ter uma certa paciência aqui, o que é necessário quase todo momento aí para estar operando no mercado. Eu preciso esperar às vezes o preço ir no alvo ou esperar o preço mostrar algum trade mais claro para você poder entrar. E aqui também acredito que na minha leitura que não seria errado em buscar vendas, apesar de baixo. Para mim seria um pouco mais errado buscar vendas aqui muito baixo nesse impulso. Mas buscar vendas aqui nos gaps que ficaram abertos seria aceitável, como essa venda aqui, ou uma tentativa de topo duplo ainda na média e nesses gaps aqui. Entendendo que o preço ainda tinha força aqui acumulado, tinha muitos gaps abertos. Ele poderia sim fazer um reteste aqui e fazer mais um teste de fundo aqui pelo menos. Então, você tem de certa forma trades dos dois lados, mas os dois lados precisam gerenciar o risco, o stop e o alvo precisam ser proporcionais aí. O alvo precisa ser pelo menos um pouco maior do que o stop, ou pelo menos uma parcial do tamanho do stop para qualquer lado é, que a pessoa vai entrar aqui em uma operação. Então, acabou que só deu certo para quem comprou e foi muito paciente. E aqui, se alguém vendeu e foi segurando, segurando, esperando sinais para sair, essa barra aqui é um bom sinal para desistir da operação. E para quem não saiu aqui nessa barra, essa barra aqui também é um bom sinal para desistir da operação, porque aqui em algum momento já dá para ver que isso aqui não foi somente uma correção, isso aqui, esse impulso aqui inicial está dando continuidade. Aqui os compradores não deixam mais o preço vir até aqui, os compradores que compraram esse novo impulso aqui pequeno não deixam o preço voltar, quem comprou esse impulso aqui não deixa o preço voltar, inclusive deixa gap, quem comprou esse impulso aqui não deixa o preço voltar. E aqui tem um novo impulso que tenta romper máximas. E aí sim vai agora testar um dos gaps. E aí nesse caso aqui o preço volta e volta muito forte. Quem está comprado vai ter que sair fora aqui nessas barras ou nessa barra aqui no máximo. Isso aqui mostra muita força. Compradores ficou completamente aqui esmagados aqui no meio. É, mas essa barra aqui para mim é a mesma coisa que essa aqui. Talvez não é motivo suficiente para sair entrando vendido. Mas aí aqui para baixo quando você tem esse padrão aqui corretivo muito raso e o preço vem e fecha barras abaixo dele, principalmente a barra 80, uma give up bar, já começa a aceitáveis vendas aqui, por exemplo, com stop aqui acima, para buscar aí um alvo proporcional, pelo menos uma parcial no teste aqui de fundo, e talvez até mais, caso o preço continue respeitando as frequências de mercado que ele veio respeitando no dia. A frequência era, quando ele sobe, ele tem uma força máxima de subir, que foi isso aqui, e quando ele faz uma alta forte novamente, ele executa novamente exatamente a mesma força, vem até esse pavio. Quando ele caiu uma vez muito forte, ele executou isso aqui. E quando ele iniciou um novo impulso de queda, ele executou mais ou menos a mesma coisa até aqui, que também foi confluência depois ali com uma espécie aqui de linha de wedge, de linha de canal, tocando esses três pontos aqui. Porque acabou que foi em algum tempo gráfico maior, somente duas pernas aqui de queda. Claro que durante o desenvolvimento do dia não tem como saber que o preço vai fazer isso. Mas quando você estrutura um trade aqui, você já pode, por exemplo, se você vende 80, você já pode imaginar algumas probabilidades. Em uma das probabilidades, você tem essa chance bem interessante do preço testar a mínima aqui. E aí, depois de testar a mínima, o próximo alvo talvez seria realmente buscar a projeção dessa perna aqui para baixo, que seria aqui para baixo, então. Mais ou menos aqui, ou na própria linha aqui. É claro, quando a gente vê uma barra desse tamanho aqui da metodologia, a gente não vai sair entrando contra de jeito nenhum. Começa aqui, por exemplo, quem saiu comprando essa barra, só por causa da barra, acabou estopando depois, que o preço nunca conseguiu nem vir acima da barra. Ele lateralizou aqui e mostrou para todos os compradores que aqui que em algum momento tinha que desistir do trade e deu continuidade, veio abaixo. Isso aqui é a mesma coisa, mas quem está posicionado na venda aqui, por exemplo, vê uma barra dessa, com certeza vai realizar lucros, né? Então, isso aqui é o melhor para se fazer. Não é para comprar essa barra para entrar na posição, mas comprar esse tipo de barra grande para começar já a realizar lucros.
Isso é bem mais interessante. E aí tem alguns momentos que não precisa nem falar nada, né? Então, nessas três barras aqui não existe para que eu estar procurando compras aqui agora no meio dessas barras. Nesse impulso aqui, até esse momento aqui em cima a gente comentou, não tem nenhum motivo para estar procurando vendas aqui no meio. Aqui, somente aqui, talvez comece a sobrepor, mas ainda assim era bem cedo para buscar vendas. Cedo em relação à força do movimento, né? Não cedo no dia. E aqui também sem comentários, né? Não precisa nem falar nada. Não existe nem para que catar compra aqui no meio, porque vai estar procurando coisas que não existem. Aqui o preço tão forte desse jeito e não consegue nem violar máximas de barras e nem chegar perto das máximas de barras aqui. Então, assim, não existe o que está procurando compras aqui no meio. É muito arriscado. E se alguém compra tipo uma barra dessas aqui achando que ela vai reverter, precisa ter a habilidade operacional de conseguir estopar rapidamente aqui abaixo dela, ou caso espere uma barra fechar, vai estopar com certeza na barra 80. Não existe você comprar aqui e ficar posicionado até aqui na barra 80 achando que vai acontecer aqui um milagre aqui para baixo para salvar teu trade. Não faz sentido nenhum e já sai de qualquer operacional. Sai pelo menos da leitura de price action. Você já não estaria mais respeitando ela se você comprasse aqui e nessa barra aqui você continuasse posicionado por algum motivo.